Olá! Hoje, com a ajuda de Deus, vamos pensar no crente como uma morada de Deus em espírito. Às vezes ouvimos dizer acerca de alguém: fulano vive no seu quintal. Isso significa que o quintal é o interesse mais importante para esse indivíduo, que passa ali todas as horas disponíveis. Outra pessoa vive metido nos seus livros. Nunca se sente mais feliz do que quando está junto da sua estante, ocupado com a leitura e sem ter ninguém que a perturbe. Outro ainda vive nos seus negócios. Não é tanto o amor do dinheiro como o amor de ganhá-lo que o domina. Sonha com os seus lucros de noite e, mesmo durante o domingo, se ocupa em fazer os seus planos para os negócios que pretende realizar na segunda-feira. Nunca está tão aborrecido como quando é obrigado a ter um dia de feriado. Talvez conheça pessoas assim, né? De outros homens se pode dizer que vive em Deus. Esses são especiais. Isto lemos em 1 João capítulo 4, versículo 16. Deus é o seu interesse principal. Nos seus momentos livres, as suas almas voltam-se para Ele. Encontram nele o verdadeiro lar dos seus corações. Estes habitam em Deus. Esta explicação deve ajudar a você a compreender a importância estupenda da afirmação em Efésios capítulo 2, versículo 22, de onde se extraiu o título acima. É o inverso da verdade que aprendemos em 1 João, pois aqui se diz que Deus habita em nós. Nós, mesmos os gentios, somos edificados conjuntamente, a fim de que Deus possa habitar em nós, para que possa encontrar o lar das suas fortes afeições em nós, para que nós pudéssemos ser uma morada para Ele. Deus habita nos seus redimidos, edificados e ligados num só edifício pelo Espírito Santo, mediante o qual Ele já tomou posse da sua habitação e faz nela o que lhe aprove, da mesma maneira como nós dispomos dos objetos das nossas casas segundo o nosso agrado. É provável que não haja nenhum de vocês que nos ouve que não sinta a sua própria fraqueza e que não confesse prontamente a sua necessidade de ser fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 16. Se contudo alguém perguntasse por que motivo deseja tal coisa, que grande variedade de respostas seriam dadas. Alguns diriam que precisam de ser fortalecidos para que tenham maior medida de vigor espiritual para servir o Senhor. Outros diriam que precisam de ser fortalecidos a fim de suportar dureza e provações e, se for necessário, sofrer por amor de Cristo. Tudo isso está muito bem. Contudo, o que Paulo pediu a Deus nesta passagem foi que aqueles a quem escrevia fossem corroborados. Não somente que tivesse Cristo habitando nos seus corações pela fé, mas que pudessem compreender e saber. Os pensamentos de Deus são maravilhosos e infinitos em número. Não podemos classificá-los. Juntam-se, sobrepõem-se e ultrapassam. Não se pode somar ou colocar em ordem quando estamos diante de Deus em oração e ações de graças. Confira isto em Salmo, capítulo 40, versículo 5. As somas deles são muito grandes. Salmos 139, versículo 17. Mas todos estão resumidos e concentrados em Cristo. Maravilhoso isto. A revelação dos pensamentos de Deus é excessivamente surpreendente. Não se pode compreender. Eles assoberbam e confundem. Depois, corroborados com poder pelo seu Espírito, ficamos à vontade no meio deles.
Afinal, é assunto que se refere ao coração e Cristo, a soma e substância da largura, comprimento, profundidade e altura dos pensamentos e propósitos de Deus habita ali, ou seja, habitam em Cristo. Assim, é-nos dado compreender, em certa medida, os seus pensamentos e conhecer o amor de Cristo, um conhecimento que vale muito mais do que qualquer outros conhecimentos. Quando grandes coisas foram reveladas a Daniel em visão, não ficou força nele. Daniel capítulo 10, versículo 8. Palavras que ele ouviu produziram nele o mesmo efeito. Versículo 17, confira lá. E então, um ser glorioso que tinha falado com ele tocou e confortou, fortaleceu, no versículo 18. O resultado deste fortalecimento foi que Daniel estava preparado para ouvir mais revelações. Ele disse: "Fala, meu Senhor, porque me confortaste." No versículo 19. Assim acontece também quando somos corroborados pelo Espírito de Deus. Lemos que os frutos de justiça são por Jesus Cristo. Ele é a sua fonte. Foram vistos nele em absoluta perfeição quando estava no mundo. Mas a tarefa do Espírito Santo é produzir em nós o caráter de Cristo. O apóstolo roga a Deus que os crentes em Filipos sejam cheios deste fruto de justiça. Confira isto em Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Em outras palavras, que o que caracterizava Cristo pudesse caracterizar os crentes. Isto é especial. O fruto do Espírito, isto é, o resultado de Cristo habitar e operar em nós, descreve-se em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. As obras da carne, enumeradas nos versículos anteriores, são precisamente o contrário. No caso dos Gálatas, legalidade, apelando à carne no sentido de refrear e melhorar, apenas despertava a concupiscência. Estas obras horríveis foram o resultado. A graça, porém, sem nada exigir, mas trabalhando para produzir, podia apontar para o delicioso fruto do Espírito como resultado. Isto não quer dizer que devemos estar ocupados indevidamente com a operação do Espírito em nós. Devemos afeiçoar-nos, fitar as nossas afeições e mente nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está. Ao olharmos para Ele e acharmos nele o alvo do nosso amor, somos corroborados com poder para despojar-nos das obras feias da carne e revestir-nos do adorável caráter de Cristo. Confira Colossenses capítulo 3, versículo 2, 8 e 12. O Espírito de Deus trabalha para reproduzir em nós a semelhança daquele com o qual nos ocupamos. Não é tanto uma questão de confiar nele como de estudá-lo, é mais um assunto de amor do que de fé. Ao amá-lo, chegamos a ser semelhante a ele, e assim o Espírito produz nas nossas vidas amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Deus contempla tais vidas e diz, por assim dizer, ali está alguma coisa de Cristo. É preciosa demais para se deixar perder? Eu tratarei de reunir tudo para que encontre o seu devido lugar, por fim, na glória. Assim, Cristo em nós, reproduzido pelo Espírito, torna-se a garantia de glória no porvir. Não é este, porventura, o sentido de Colossenses capítulo 1, versículo 27? Cristo em vós, ou em nós, a esperança da glória. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.